Marcus Gruber is the son of a famous Brazilian pastor and the husband of a very famous Brazilian gospel singer named Heloísa Rosa. Marcus Gruber was arrested for sexually battering a 5-year-old girl in Osceola County, and less than 6 weeks later, just yesterday, appointed state attorney Andrew Bain dropped the case against Marcus Gruber and he was set free. I spoke with Andrew Bain's office and they said they did a thorough investigation. However, we believe there are many facts and other evidence that may have been either overlooked or ignored by the state attorney's office. Fighter Law will be fighting for this Brazilian family and their daughter to ensure that justice is served. No one is above the law, and Marcus Gruber should be brought to justice. Maranata, meus irmãos, como vocês estão? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Com certeza vocês nunca me viram fazer um vídeo como esse, mas minha consciência diante do Senhor me cobrou a respeito disso, então eu estou aqui publicamente para falar de um assunto um tanto quanto indigesto. Não sei quantos de vocês têm acompanhado aí nas redes sociais a respeito de algo que aconteceu muito próximo aqui da minha casa. Eu moro aqui na região de Davenport, na Flórida. Estou a mais ou menos 15 a 20 minutos ali de Kissimmee e a uns 40 da região de Orlando. E aqui na nossa região foi denunciado um crime de abuso contra uma menina de 5 anos de idade no ano passado e vem desenrolando aí ao longo desse ano toda a investigação e tudo que vem acontecendo. Dadas essas coisas que aconteceram, o caso foi abandonado pelo promotor anterior, já um novo advogado já reassumiu, o caso já está em andamento novamente. Glória a Deus por isso. Mas o meu ponto aqui não é legal, eu não sou uma advogada, não sou uma juíza, eu sou uma ministra do Evangelho de Jesus. E eu pude ver algumas coisas que acredito que como igreja nós precisamos abrir os nossos olhos e nos posicionar. Então eu quero dar nome e clareza a algumas coisas aqui. O pastor Luiz, a quem eu conheço, amo muito, respeito, tenho grande carinho, já estive presencialmente com ele algumas vezes. Fez uma publicação do pastor Irineu Grubert, fazendo ali o compartilhamento de uma live que ele faria. E ali eu fiz um comentário, e no comentário eu disse ao pastor Luiz que o amava e que também acreditava que ele não sabia dos fatos que estavam acontecendo e de tudo que nós sabemos aqui, principalmente por morarmos na região, apesar do caso que estava correndo em segredo de justiça. Vocês sabem como funciona segredo de justiça, provavelmente no Brasil é aí. O que acontece é que as partes não podem falar do assunto, mas muita gente tem muita informação. Com a soltura do Marcus Grubert, aconteceu que esse segredo de justiça caiu por terra e muitas coisas foram liberadas, inclusive o laudo da perícia da polícia, que está disponível aí para quem quiser entrar no site e souber, falar inglês. Mas com isso eu fiz ali um comentário no post do pastor Luiz, e quando fiz esse comentário, o pastor me respondeu e eu respondi novamente, e em seguida a publicação já tinha sido apagada. Logo em seguida já começa a receber um monte de mensagens que o pastor Anderson Silva tinha publicado ali o laudo, transcrito ali, traduzido direto no Google Tradutor, e por último tinha ali o print do meu comentário, uma parte dele pelo menos, não tinha ali a continuação do que eu tinha colocado, do que eu tinha dito. Como ambos eu não conheço o pastor Anderson pessoalmente, tenho respeito pelo que ele tem feito, não preciso conhecê-lo para amá-lo em Cristo Jesus da mesma maneira, porque somos parte de um corpo, o corpo de Cristo. Então, o meu ponto aqui é que eu acredito que isso mostra um sintoma na Igreja de Jesus, tá? E eu queria trazer aqui o meu ponto, na minha rede social, e falar para vocês a respeito de algo muito perigoso que eu acredito. Nós temos cantado ali aqui já há alguns anos, e inclusive no Brasil é muito comum, muito falado, e tem até uma canção, Descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça e ele odeia a iniquidade. Enquanto isso, nós também continuamos a pregar a graça e a misericórdia do Senhor Jesus. Por quê? Porque Deus é gracioso, é misericordioso e Deus também é justo. Uma coisa não está distinta da outra para o Senhor. Ele consegue ser as duas coisas ao mesmo tempo. Nós, muitas vezes, temos essa dificuldade, mas o Senhor não tem. Então, o que eu quero falar para vocês é o seguinte: nós podemos e devemos, inclusive, orar
pelo Marcos Grubert. Orar para que esse irmão, se é que é um irmão, não saberia dizer, mas para que esse moço encontre a misericórdia do Senhor e que ele encontre a graça do Senhor Jesus e que ele seja salvo. Isso é bíblico. Agora, também é bíblico que nós cuidemos e apresentemos as causas diante da justiça. Quando a gente olha para o ladrão da cruz, a Bíblia não negou em momento nenhum nem que ele tinha cometido um crime, nem que ele havia sido condenado pelo crime. Ele cometeu o crime, foi condenado pelo crime, e ali, enquanto cumpria a sua pena, encontrou com a graça e a misericórdia de Jesus. Se aquele homem não tivesse sido condenado pelo seu crime, ele nunca teria estado ao lado de Jesus. Ele nunca teria sido o primeiro a inaugurar essa nova era que se abriu pelo novo e vivo caminho que é o sangue de Jesus, tanto que a resposta do Senhor Jesus foi: ainda hoje você estará comigo. Então, se ele não tivesse ali cumprindo a sua pena, talvez ele estivesse fazendo um outro roubo, talvez ele estivesse perpetuando o seu pecado e o seu crime, porque as duas coisas são distintas. Podemos ter pecados que são apenas pecados e temos pecados que são crimes, e estes precisam ser julgados diante da justiça. A palavra de Deus também nos diz em Romanos que Deus estabeleceu as autoridades humanas, né? E aí nós estamos falando realmente de governos, de leis, de juízes, enfim, tudo isso que nós conhecemos como autoridades humanas, como um braço da justiça do Senhor. É muitas vezes por meio desses lugares que Deus exerce a sua justiça, não só, mas também. Então a gente não pode negar. E com isso, eu quero também dizer para vocês que tive conhecimento, chegou até mim, que enquanto um promotor do estado abandonou o caso, o outro que está concorrendo para a cadeira de promotoria já assumiu o caso novamente. E tudo é muito burocrático, vocês sabem, não é porque nós estamos nos Estados Unidos que a burocracia não exista, é tanto quanto ou ainda mais do que no Brasil. E eu soube que existe aí uma vaquinha para ajudar a Aline, que é mãe da vítima, que tem ali todo o relatório, você pode olhar depois. Acredito que nos perfis da Aline teve ali o material humano do acusado na menina. É um material humano que só provém dos homens. Então, é muito complicado, meus irmãos, essa situação é toda muito triste. O meu ponto aqui é como a igreja do Senhor Jesus precisa se comportar, como nós, como cristãos, precisamos nos comportar. A gente não precisa abandonar a misericórdia e a graça de Deus para que a justiça, para que o direito, para que o juízo seja feito. E o que é a justiça nesse caso? É que seja apresentado diante de um juiz. É simples. Para que as pessoas tenham o direito de se apresentar diante do juiz, o acusado, o acusador, né, a vítima e o acusado, possam ali se apresentar e defender a sua causa e ter pelo menos a causa julgada. Então eu quero deixar aqui para você, se você pode contribuir de alguma maneira com os custos desse processo, que são altos, qualquer contribuição vai ser muito bem-vinda. Enquanto isso, quero dizer para você, por favor, faça orações em favor da família, né, da vítima, dessa menininha que aos 5 anos de idade foi abusada sexualmente. Só quem já sofreu abuso sexual sabe o que é, o que essa menina vai enfrentar o resto da vida, né? Com o que ela vai ter que lidar. Enquanto isso, nós continuamos a clamar ao Senhor para que o Marcos e todos os que estão envolvidos nessa situação de alguma maneira encontrem o arrependimento genuíno e verdadeiro que só o Espírito Santo pode gerar, e que encontrem com a graça do Senhor, que é ter paz com Deus. E se for necessário, comprovado o crime, julgado diante do juiz, que cumpra a sua pena e guarde seu coração, mantenha a sua salvação, né? Uma coisa não precisa estar distinta da outra. E quero incentivar os irmãos a orarem a respeito disso. Isso tem mostrado uma ferida aberta, né? Isso tem mostrado um grande desvio na igreja do Senhor Jesus, que é ser conivente, complacente com crimes, em troca de uma boa reputação.
Enquanto isso, os pequeninos vão tropeçando, os pequeninos caem. Então, meu clamor a você hoje é que você, se puder, ajude nos custos. E, em segundo lugar, ore. A principal, ore para que a Igreja do Senhor Jesus retorne ao seu lugar, que é um lugar mesmo do coração de Deus. Descendente de Davi, ama a justiça, odeia a iniquidade. Ele mesmo entregou o seu corpo. Quem inaugurou, né, o estarás comigo, foi um ladrão condenado. Ninguém negou o crime dele, mas ainda assim ele encontrou a graça de Jesus. É possível ser um criminoso que paga pelo seu crime e ainda assim encontrar com a graça de Jesus. O Senhor abençoe vocês. Maranata.